Olá pessoal, meu nome é Karina Menezes, eu sou responsável pelo componente Seminários Interdisciplinares da nossa especialização em produção de mídias para a educação online. O que eu quero trabalhar com vocês neste componente tem a ver com um conteúdo que discute o planejamento interdisciplinar das mídias para a educação online, e eu contei com o apoio de Daniel Pinheiro e Jailson Alves na sistematização desse material. Nossa proposta no seminário interdisciplinar do nosso curso é discutir abordagens integrativas do conhecimento. O que significa isso? A gente ouve muito falar hoje em dia sobre disciplinaridade, interdisciplinaridade, pluridisciplinaridade e transdisciplinaridade. Então, são vários conceitos que estão ligados à forma como se aborda o conhecimento na atualidade. E nós optamos por chamar esses conceitos de abordagens integrativas. Por quê? Porque a partir da inter, pluri e transdisciplinaridade, a gente percebe que é uma busca de romper com a fragmentação do conhecimento disciplinar para poder trabalhá-lo de forma mais integrativa. A necessidade de se fazer abordagens integrativas do conhecimento vem do próprio desenvolvimento humano. Se a gente for pegar a história do que é a nossa ciência clássica, a história até da própria escolarização, nós vamos perceber que as disciplinas de pesquisa, disciplinas científicas, elas nascem na medida em que a necessidade de juntar conhecimentos surge a partir dos desafios que se colocam para a humanidade com o seu próprio desenvolvimento. O que acontece? Nós temos percebido, já tem um bom tempo, de que não dá para entender o desenvolvimento científico e tecnológico da humanidade. Porque as disciplinas, elas nasceram da necessidade de se especializar a compreensão do que é a realidade. Então, o que nós temos a partir disso? É um grande processo de disciplinarização que foi ocorrido a partir do momento em que o ser humano se lançou a entender a realidade em seus diferentes aspectos. Então aí nós temos a física, a matemática, a filosofia, as disciplinas do campo da educação. Então essa disciplinarização ela foi importante para o nosso progresso. Porém, tem sido muito claro, a partir do século XX, de que a forte disciplinarização, ela leva à fragmentação do conhecimento. Então agora a gente também percebe um movimento em buscar pontes entre as... Para abordar os conceitos de interdisciplinaridade, pluridisciplinaridade e transdisciplinaridade, a gente vai partir dos estudos do Baraz Nicolescu. Ele tem um livro chamado O Manifesto da Transdisciplinaridade, e a forma como ele aborda o tema é bastante didática, e ao mesmo tempo ele é um forte defensor da transdisciplinaridade no trato com o conhecimento, inclusive no trato com a própria humanidade. Segundo Nicolescu, nós temos então a pluridisciplinaridade, quando nós temos um objeto único, que é investigado, que é estudado, à luz de diferentes disciplinas, só que essas disciplinas a princípio não se conversam. Ou seja, um exemplo, a gente pode pegar um quadro de Van Gogh, O Noite Estrelada, e estudar este quadro a partir de uma perspectiva da história, a partir de uma perspectiva das artes, a partir de uma perspectiva da química. Só que, a princípio, essas disciplinas não interagem. O que é interessante é que você consegue pegar este quadro e contextualizá-lo, ou seja, enriquecê-lo a partir de diversas áreas do conhecimento. Só que, como eu disse, essas disciplinas, elas a princípio não trocam entre si, quando a gente está falando dessa pluridisciplinaridade. Quando a gente fala da interdisciplinaridade, esse prefixo inter, ele quer dizer uma relação entre, uma relação de troca. Só que essa troca interdisciplinar, ela acontece em diferentes níveis, segundo esse autor. Ela pode acontecer com um novo fazer, que é quando você pega uma metodologia de uma área específica
e usa para poder resolver um problema em outra área específica. Foi assim que surgiu, por exemplo, o uso de técnicas da física nuclear no combate ao câncer. Uma outra possibilidade é o grau epistemológico. É um outro fazer interdisciplinar, que é quando você pega uma forma de analisar de uma área específica e usa esse analisar em uma outra área. E aí você consegue criar, por exemplo, novas visões epistemológicas que antes não existiam em determinada área. A epistemologia do direito, ela acabou modificando e trazendo análises interessantes para ela mesma a partir do uso da lógica formal. Então esse é um exemplo em que a interdisciplinaridade acontece no modo de fazer o conhecimento. E tem um outro nível que também é bastante interessante, que é o da criação de uma nova disciplina. Então percebam, a interdisciplinaridade ela contribui para o boom disciplinar. Por quê? Retomando o exemplo, né, da física nuclear com a área de saúde, foi assim que nasceu a medicina nuclear, especificamente no combate ao câncer. Com essa apropriação de um novo fazer, um novo analisar, que se criou então uma nova área. E essa seria a característica da interdisciplinaridade. E uma outra forma de abordagem, que é essa também bastante defendida por este autor, Barassap Nicolescu, é a transdisciplinaridade. A transdisciplinaridade, ela tem a ver com a abordagem do conhecimento. Então, como vocês podem perceber, essas abordagens integrativas, ela, em diferentes níveis, buscam dialogar as partes entre si e as partes com o todo. Nesse caso, a interdisciplinaridade seria, então, o aspecto mais completo dessa abordagem, porque além de considerar e necessitar das disciplinas, ela promove, ela potencializa as conexões interdisciplinares e considera ainda as questões que transcendem o que está na disciplina, como, por exemplo, as perspectivas humanas, as percepções humanas, as afetividades e até mesmo a concepção do sagrado na produção do conhecimento. Para poder entender isso um pouquinho melhor, utilizar essa bibliografia com essa indicação que a gente deu, do professor Barassap Nicolescu, o Manifesto da Transdisciplinaridade. E existem vários outros estudos que buscam. Bom, e o que tudo isso tem a ver com a produção de mídias para a educação online? O que todos esses conceitos se relacionam quando a gente fala sobre mídias na contemporaneidade? Tem uma autora que a gente gosta muito, que é Santaella. Ela fala assim, que mídias são meios, são suportes materiais ou canais físicos nos quais as linguagens ganham movimento e assumem um perfil corpóreo. Então ela trata as mídias como suportes que são materializáveis ou materializados na convergência de diferentes linguagens e percepções. Então veja como isso tem muito a ver com o que a gente está discutindo na perspectiva da inter e da transdisciplinaridade. Na sociedade em que vivemos, que tem sido cada vez mais conectada pelas tecnologias em rede, cada vez mais conectadas também pela comunicação em massa, nós somos o tempo todo bombardeados por imagens, não é verdade? Por imagens da televisão, a partir dos nossos celulares, a partir dos nossos tablets, na nossa sala de aula, e não apenas imagens, mas também audiovisual e outras formas de conhecimento que nos cercam. As pessoas com as quais a gente transita, cada vez mais, têm a sua opinião sobre diversas coisas que nos acontecem. Quando nós falamos então de que as mídias hoje são potencialmente convergentes, estamos considerando também todo o arcabouço tecnológico que temos disponíveis, não é mesmo? No nosso curso de especialização em produção de mídias, vocês estão utilizando, por exemplo, o ambiente Moodle. E com certeza já perceberam, pelos componentes anteriores, que o ambiente Moodle ele permite uma convergência de diferentes materiais no seu próprio interior. Então vocês podem trazer vídeos, trazer podcasts, trazer outras formas de interação a partir dos fóruns, conectando o ambiente Moodle com plataformas externas. É disso que a gente está falando quando estamos discutindo as mídias com essa possibilidade de serem integrativas do conhecimento. Estamos falando aqui, no caso, do suporte, mas é importante também pensar
no conteúdo. Então, quando a gente fala de se produzir mídias com conteúdos integrativos, significa considerar os níveis de interatividade, de que forma a pessoa ou o aprendiz que vai ter acesso a essa mídia vai poder interagir com este conteúdo. E não estamos falando apenas da interação mecânica, de clicar, responder sim ou não, mas também das conexões, de se criar novos links, de se trabalhar de modo hipertextual, de se trazer propostas que esses aprendizes levem em consideração, que causem reflexão e, se possível também, que mexam com a afetividade, com a emoção dos nossos aprendizes. É isso que estamos dizendo quando falamos que pensar mídias na perspectiva mais integrativa. Um outro aspecto importante na produção e na análise de mídias para educação online se liga à ideia das licenças. Você já ouviu falar de licenças, direito autoral? Veja bem, quando a gente vai acessar um vídeo e ele dá aquela mensagenzinha, esse vídeo não está acessível porque é protegido por direitos autorais, isso significa que nós não podemos compartilhar, modificar, utilizar para qualquer outros fins, a não ser que seja autorizado por quem possui a licença de direito sobre esse vídeo, que aí pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, uma pessoa, uma corporação, uma empresa. Isso tem vários problemas do ponto de vista educacional, porque você imagina, você produzir um vídeo muito bacana utilizando partes de músicas que são protegidas por copyright. Significa que aquela sua produção não vai poder circular, porque você está ferindo uma regra, que é você está utilizando um material sobre o qual você não tem direitos. Isso é muito complicado, não é? Só que não precisa ser sempre assim. O uso de licenças livres na produção de mídias para educação online evita que o material produzido seja cerceado na sua disseminação. Então, nós sugerimos que vocês procurem investigar, procurem conhecer, e nós temos aqui no nosso material algumas dicas dessas licenças, porque elas é que permitem o compartilhamento, a socialização e a remixagem de saberes em rede. E aí, lembrando, quando a gente está falando hoje da educação na atualidade, a gente não está falando de uma educação apenas transmissora. Então vocês não vão se preocupar em fazer um curso ou uma mídia que apenas transmite conhecimento, mas vocês vão se preocupar em fazer uma mídia que dialoga com as pessoas que estão tendo contato com isso que vocês produziram. E para realmente dialogar, é preciso deixar esse conteúdo aberto, deixar esse material aberto, porque isso permite novos processos de criação em cima deste material que vocês produziram. Isso se chama remixagem, isso se chama compartilhar, isso se chama contribuir. É importante ter em mente que quando nós falamos de licenças livres, estamos também nos referindo a licenças criativas, exatamente porque na medida em que você possui a possibilidade de modificar, remixar e compartilhar esses conteúdos, esses materiais que foram produzidos, você está contribuindo para o processo de criação de novos conhecimentos. E também é muito importante destacar, quando nós falamos dessas licenças, do compartilhamento, da remixagem, nós não estamos falando de desconsiderar os direitos do autor. Então aquilo que você produz, aquilo no qual você lança a sua energia intelectual, a sua energia corporal para poder produzir, isso também te é de direito, é um direito autoral. Por isso, nós indicamos a vocês conhecerem um pouco mais das licenças criativas, chamadas de Creative Commons. Porque a partir destas licenças, é possível sim você garantir a presença da autoria, o nome do autor, dar os créditos àqueles que fizeram, que elaboraram determinados produtos, mas ao mesmo tempo fazer parte desse ecossistema de compartilhamento de informações. Vamos então falar sobre alguns critérios de avaliação de mídias e objetos educacionais digitais. Quando nós produzimos uma mídia, nós temos uma intenção com ela, não é verdade? Principalmente estamos fazendo essa mídia para um curso online. Quando nós pegamos uma mídia
para poder fazer uma análise, o professor Jailson Alves, ele define para a gente alguns critérios, que são internalistas e critérios externalistas. Os critérios internalistas, eles levam em consideração os aspectos técnicos, ou também considerados os aspectos informáticos, né? Vamos dizer que eles estão muito ligados, então, ao suporte. E dentre esses critérios, nós temos lá a reprodutibilidade, a reusabilidade, a granulatura, a configuração, a portabilidade, a jogabilidade, a parametrização, a funcionalidade desses objetos, dentre outros. E nós temos também, dentro desses critérios internalistas, outros aspectos que precisamos levar em consideração. E aí nós gostaríamos de dar destaque. Um deles é a qualidade do conteúdo veiculado na mídia. Então é importante que ele seja verossímil, que ele seja fidedigno, que ele tenha um nível bacana de detalhamento, para que as pessoas que estão em contato com esse material consigam então compreender o que ele está veiculando. E também, claro, a correção gramatical daquilo que está sendo produzido. A coerência, a mídia que está sendo produzida, o objeto, tem que ser coerente na sua concepção. É importante também um outro critério, que é a motivação. Trazer aspectos que motivem, que utilizem, que motivem essa utilização. E a interface. A interface também é um aspecto importante, porque ela vai trazer aspectos de funcionalidade, de facilidade de uso. E ela está intimamente ligada à usabilidade. Então, um objeto ou uma mídia que é de difícil uso não vai ser muito efetiva, não é verdade? E, claro, um suporte às pessoas que utilizam. Então, tem gente que chama isso de perguntas frequentes, uma orientação, um pequeno tutorial. É interessante também, quando a gente produz uma mídia, a gente considerar esses aspectos. No caso, outros critérios que precisamos considerar são os critérios externalistas. E aí, eles estão ligados não necessariamente ao suporte, mas ao suporte em relação ao conteúdo e, mais claramente, também à intenção de ensino e aprendizagem. Então, no caso, esses critérios externalistas, neles serão avaliados a adequação pedagógica da mídia que está sendo proposta, a adequação histórica, a adequação didática, a adequação da linguística. Então, depois dessa primeira conversa e do estudo do material que preparamos, dentre outros, obviamente, que eu espero que vocês tenham procurado, é hora do nosso desafio avaliativo. Mas não precisa ter medo, gente, porque nada mais é do que trazer para o campo da reflexão, para o campo da escrita, um processo que vocês começaram desde o início da especialização. Veja bem, a nossa proposta é que vocês retomem aquele vídeo experimental produzido lá no componente Educação e Audiovisual, certo? Aquele vídeo no qual vocês praticaram o uso dos planos, dos recursos técnicos, da linguagem da mídia audiovisual. Vamos então retomar esse vídeo e analisar essa produção inicial de vocês à luz dos conhecimentos que estamos discutindo no nosso seminário. Então, qual que é o desafio? Vocês vão então pegar estes vídeos, cada um pega um vídeo, né, que foi produzido no decorrer dessa disciplina, e vamos analisar em relação à abordagem do conhecimento. Que tipo de abordagem foi possível fazer nesse vídeo? Ela é interdisciplinar, pluridisciplinar, transdisciplinar? Tem esses rudimentos? Quais foram as licenças que vocês usaram? Não usaram licenças nenhuma? Não sabiam disso ainda? Mas agora sabem. Então, qual licença vocês usariam para este material? Se não para esse, para os que vão produzir no futuro. E claro, também cabe avaliar a partir desses critérios internalistas e externalistas. Como tem sido, como foi ou como poderia ser a adequação desse vídeo a partir desses critérios. Lembrando, gente, que nós temos total clareza de que foi. Então, pessoal, lembrando, como nossos seminários interdisciplinares são também um componente de convergência dos conhecimentos anteriores do curso, abrindo perspectivas para a continuidade do processo de especialização de vocês,
vocês vão produzir, a partir dessa análise do vídeo, um artigo científico fundamentado, estruturado, no qual vocês analisam a mídia que vocês produziram. Vocês produziram aquela mídia em grupo, não foi? Só que agora, pessoal, eu agradeço muito a vocês por estarem assistindo esse vídeo e nós nos encontraremos no ambiente.